Noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa primeira live, na verdade eu não vou nem chamar de live, eu vou chamar de aulão. Eu resolvi criar esse aulão semanal para que de fato eu possa contribuir com a vida de vocês, né? E o nosso tema hoje é os problemas reais da maternidade nos dias atuais. Eu tenho percebido ao longo dos meus atendimentos, ao longo, da semana, das perguntas que eu recebo, nas pessoas que eu converso, o quanto esses problemas da maternidade têm afetado a vida das mães, né? E eu acredito que é um problema que todo mundo já passou. Quem não passou, provavelmente vai passar. E de fato é algo que é difícil de lidar. Então por isso eu resolvi criar esse aulão. E de fato, gente, é um aulão, né? Não é uma live de bate-papo, é um aulão que eu vou abordar assuntos que com toda certeza a sua vida vai se transformar quando você tiver ciência de que esses pequenos ajustes, ao serem realizados, ao serem feitos, vai transformar a sua vida por completo. Então, bora começar. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a maternidade, nos dias atuais, desse grande problema, é que a internet, o mundo digital, ele aceita tudo que você colocar ali, ele está aceitando. Então, o que é que nós temos visto hoje? Nós temos visto famílias perfeitas, maternidades perfeitas, né? Aquelas mães mais lindas do mundo, plenas, que acordam já maquiadas, todas arrumadas, todas perfeitas, perfumadas, né? É isso que a gente tem visto hoje em dia. Esse tipo de mãe, com aqueles filhos que nunca desobedecem, aqueles filhos que estão sempre prontos para ouvir, que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. E o que isso tem gerado? Tem gerado um padrão de beleza, um padrão de família, um padrão de estrutura que tem deixado as mães desesperadas, porque tem causado nas mães uma grande frustração, né? Porque ela olha para a vida da outra, ela se compara de fato com a outra pessoa e aí ela se frustra por olhar para a vida dela e falar assim, poxa, eu não consigo ser assim, eu não consigo fazer assim, por que que pra mim tá dando errado, pra mim não é tão fácil assim, pra mim não tá dando certo. E isso gera um sentimento de culpa, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre esse sentimento de culpa. Né? É normal uma mãe sentir culpada. Isso eu falo que todo filho quando nasce ganha uma mãe, né? E toda mãe, quando o filho nasce, vem junto um sentimento de culpa. Gente, eu não tô falando que é um sentimento de culpa por causa do peso da responsabilidade, o peso da maternidade, não. É o sentimento de culpa de, por muitas vezes, você não conseguir ser aquilo que você gostaria de ser. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o sentimento de culpa. E o que você vai fazer com esse sentimento de culpa, né? Você precisa aprender que todo sentimento, ele é legítimo, né? Todo sentimento, tudo que a gente sente, tristeza, raiva, culpa, amor, alegria. Só que os nossos comportamentos, a forma como nós vamos agir diante desses sentimentos é que de fato vai definir os nossos resultados. E isso é maravilhoso, né? Então nós não precisamos ser guiados e teleguiados pelos nossos sentimentos, comandados pelos nossos sentimentos. Nós podemos decidir como é que nós vamos agir, como é que nós vamos reagir diante das coisas que nos acontecem. Então, esse sentimento ele surge por causa de quê? Né? Esse sentimento de culpa surge por causa da comparação. E a comparação é nada mais, nada menos que uma expectativa que nós criamos e muitas vezes nós não conseguimos alcançar, né? Essa expectativa faz com que nós venhamos nos frustrar. Então,
é maternidade? Eu coloquei aqui alguns tópicos para que a gente venha ter de uma forma clara. A maternidade, ela é mudar de vida. Quando a gente se torna mãe, a nossa vida se transforma. Quando nós vemos aquele bebezinho nascendo, de fato, parece que tudo que a gente sabia, a gente já não sabe mais. É tudo muito novo, é muito, sabe? É novo mesmo. É tudo muito diferente, né? Muitas pessoas se sentem até perdidas no meio da maternidade por não querer errar, né? Então, o que é maternidade? É você estar disposta a refazer os seus planos, é você conseguir abrir mão de uma coisa que era prioridade para você e agora colocar outras que se tornaram realidade, né? É você conseguir gerenciar o seu tempo de uma forma com que você consiga utilizar desse tempo da melhor forma possível e conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. Então, gente, a maternidade de fato é você decidir abrir mão de algumas coisas por outras. E muitas pessoas vão falar que não é, que isso é um exagero, vão ter pessoas que vão me criticar, vão ter pessoas que não vão concordar, mas de fato é. Quando uma pessoa decide ser mãe ou quando uma pessoa se torna mãe, de fato, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas por outras. E eu não estou te falando que isso é um sacrifício ruim. Não, eu acho que é um sacrifício válido e eu amo fazer esse sacrifício pelos meus filhos. Mas é um preço que a gente tem que pagar e que não é fácil, né? Então, a maternidade de fato não é fácil. Quem fala que é fácil ser mãe, como eu sempre digo, quem me acompanha aqui já sabe, ou não é mãe, né? Ou não entende nada de maternidade, porque não é fácil, né? Lidar com pessoas não é fácil, né? E uma criança em formação, ela precisa da gente, ela precisa da nossa orientação, ela precisa que a gente venha dar direção para ela, conduzir a vida dela, mostrar caminhos melhores e isso não é fácil. Então, bora lá. Então, qual que é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês? Essa questão, essa expectativa da maternidade perfeita. Estudos mostram que as mães, elas têm ficado cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, cada vez mais angustiadas. E tudo isso, de fato, se você for olhar a fundo, você vai perceber que é por causa das expectativas, que é por causa dessa comparação a essa mãe perfeita que você precisa ser, sabe? Essa maternidade perfeita, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema, que não existe, né? O que a gente precisa entender é que nós temos o poder de escolher para onde nós queremos olhar, né? Toda luz tem uma sombra. Em alguma direção que você olhar, você vai conseguir enxergar uma sombra. O que acontece? É que quando você olha para a vida do outro, para aquela mãe perfeita, com aqueles filhos perfeitos, com aquela família linda, maravilhosa, você está olhando uma parte da vida dela. Você está olhando para um lado dela. Por quê? Porque ela está mentindo? Porque ela é falsa? Não, gente. Porque normalmente as pessoas não querem mostrar o lado ruim, não querem mostrar o defeito. Elas mostram aquilo que é belo, que aquilo que é bonito, porque as pessoas de fato querem ver isso, né? E aí, quando você olha para sua vida, você precisa entender que você é um todo, né? Você é completa. E aí, você tem as partes boas e as partes ruins, os acertos e os erros, né? E aí, você não sabe lidar com isso. Só que o que você precisa aprender hoje? A decidir para que lado que você vai olhar. Você vai olhar para os seus erros, para o seu medo, para a sua incompetência, para as suas falhas, ou você vai olhar para aquilo que você faz de bom, para o seu progresso, para a sua evolução, para aquilo que você acerta. Então, gente, o que eu quero mostrar? Que é a decisão. A nossa vida, ela é feita de decisão, ela é feita de escolhas e você precisa decidir hoje, você precisa olhar que lado que você quer enxergar, para que lado que você quer olhar, porque existem os dois lados. A grama do vizinho, ela é mais verde? Pode ser que sim, mas pode ser que a grama do vizinho seja sintética.
E se ela for sintética, ela é uma grama falsa, ela não é verdadeira. E aí você está se culpando, você está se destruindo, porque você está olhando para a grama do vizinho. Você está olhando para o filho da vizinha. Você está comparando a educação que você dá para o seu filho para a educação que a sua vizinha dá para o filho dela, né? Mas você só está olhando o lado bom, o lado que deu certo. Mas acredite, existe o lado que não deu certo. Existe o lado que não foi fácil, que não foi difícil, né? Então, gente, a gente precisa buscar esses recursos para saber lidar com esse sentimento de culpa que nós vamos sentir. Não tem como, nós vamos sentir. E nós precisamos lidar também com os erros, porque acredite, nós vamos errar. E é por isso que eu criei esse aulão que nós vamos ter uma vez por semana, onde eu vou disponibilizar para vocês o material de estudo, que é esse aqui que eu criei, tá? Com os tópicos da aula, para que vocês possam ao longo da semana voltar para consultar. E aí, quem quiser esse material, me chama no direct, manda uma mensagem para mim com o número de telefone que eu vou colocar você no grupo do WhatsApp, onde eu vou enviar esse material para você poder fazer a impressão. E, então, vamos lá. O que eu quero falar? Nós já conversamos sobre essa maternidade ideal, essa ilusão que a mãe tem que dar conta de tudo. A mãe não tem que dar conta de tudo, ela tem que conseguir se organizar e definir o que é uma prioridade para ela, o que ela precisa priorizar e ir fazendo as suas atividades ao longo do dia. Não deu conta de fazer tudo? Ok, amanhã é um novo dia, vai dar tempo de fazer amanhã. Não deu tempo? Ok, faz o seu melhor no outro dia, mas não se culpe, não se cobre, porque esse sentimento de culpa, esse sentimento faz com que você seja menos tolerante, que você fique mais irritada. E aí aumenta a tendência de você ter conflitos ao longo do seu dia, com seu filho, com sua família, com todas as pessoas que estão ao seu redor, porque você está com raiva, porque você não conseguiu cumprir aquilo que você tinha proposto para cumprir. Gente, e vai acontecer, vai ter dia que não vai dar. E cada dia é único, gente, cada dia é um, não tem jeito, não é porque eu tenho recursos, que eu trabalho nessa área, que eu conheço inúmeras ferramentas que para mim vai ser mais fácil, né? Ontem, por exemplo, para mim foi um dia muito difícil, né? Foi um dia mais complicado, que eu tive que respirar mais fundo, conseguir me equilibrar, conseguir me manter, né, calma, para conseguir lidar com as coisas que foram acontecendo ao longo do dia com os meus filhos, na hora dos estudos, ao longo do dia mesmo, né? Hoje foi um dia maravilhoso, não teve confusão, foi ótimo, deu tudo certo, tudo que eu planejei deu certo, né? Eu consegui trabalhar, eu consegui preparar a aula, eu consegui fazer tudo que eu queria, eu fiz aula de teclado, fiz aula de música, fiz tudo, né? Cuidei dos meus filhos, dediquei tempo. Então, gente, é assim a maternidade. Vai ter dia que vai ser mais fácil, mas vai ter dia que vai ser mais difícil. E quando você conseguir encontrar o seu equilíbrio, né, que vem através do autoconhecimento, né, vai ficar mais tranquilo. Fácil? Vai ser? Não, mas você vai conseguir se controlar, você vai perceber o momento que você vai se alterar e aí você vai conseguir lidar com as situações que vão acontecendo ao longo do dia, tá certo? Então, vamos lá. Os 5 passos para você lidar com o sentimento de culpa. Quais são esses 5 passos? O primeiro passo é saber que não existe mãe perfeita. Não existe mãe perfeita. Por mais que você olhe para essa menina, para essa mulher e fale, eu nunca vi uma mãe tão perfeita na minha vida. Acredite, ela erra. Ela erra. Ela não é perfeita. Ela tem os seus momentos de fraqueza, ela tem os seus momentos de tristeza, ela tem os seus momentos de dificuldade e ela está vivendo um processo também, né? Então ela vai errar. Só que o que diferencia uma pessoa que erra da outra que não erra? Primeiro,
A pessoa que não erra é porque ela não tentou fazer nada, por isso que ela acha que ela não errou. E a pessoa que erra, ela aprende com aquele erro, ela ressignifica aquele erro, ela consegue olhar para aquele erro e enxergar uma oportunidade para ela fazer de uma forma melhor, para ela fazer de uma forma diferente. E olha como isso é maravilhoso, né? Então, a mãe perfeita não existe. Então você precisa ter essa clareza, essa consciência para você já ir eliminando esse sentimento de culpa da sua vida. E aí tá. Segundo ponto, número 2. Regular as expectativas, tanto as suas para com você, quanto as suas para com o seu filho. O que significa regular essa expectativa? A frustração vem devido ao fato de você ter uma grande expectativa com relação a um comportamento seu, por exemplo, a um pensamento, a uma ação, a um sentimento seu, e por você não conseguir alcançar essa expectativa, esse desejo, você se frustra, né? E aí a gente precisa regular essa expectativa, né? Com relação ao nosso filho também, eu vejo hoje em dia muitas mães, principalmente agora por causa da pandemia, tendo uma expectativa muito grande com relação aos estudos do filho. Por quê? Porque ela compara o filho dela com o outro. Ah, o meu filho não tá lendo, o filho da fulana já tá lendo, não acredito. E mãe tem muito disso mesmo, né? Seu filho já faz isso? Ah, o meu não faz. Aí, a princípio, parece ser uma perguntinha boba, só porque você tá querendo saber se o seu filho tá num desenvolvimento assim, pareado com os dos outros. Mas no fundo, você se sente inferior, você se sente assim, poxa, o filho da fulana já tá falando, o meu não. O filho da fulana já tá andando, o meu não. O filho da fulana já tá lendo, fluente, o meu não. O filho da fulana já tá fazendo letra cursiva, o meu não. E aí essa expectativa faz com que você cobre mais do seu filho, que você exija mais do seu filho. E aí o que vai acontecer? O seu filho vai se sentir tão pressionado, tão frustrado, e aí talvez você vai começar a comparar o seu filho com o outro. Olha, o seu amigo fulano já tá fazendo isso e isso, e você até hoje não tá fazendo. Olha só que letra é essa, que atividade é essa. E aí sabe o que acontece? Além de você ter uma expectativa elevadíssima e um sentimento de frustração e de culpa, você faz com que o seu filho se sinta inferior. Faz com que o seu filho se sinta incapaz. Faz com que o seu filho se sinta como se de fato isso fosse uma coisa muito difícil de ser feita e que ele não é inteligente, que ele é burro. Que é isso que está acontecendo. Por quê? Porque você coloca as suas expectativas lá no alto. Uma coisa assim, difícil de alcançar. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, não, esse mês eu vou emagrecer 10 quilos. Aí o que acontece? Chega o final do mês, você não emagreceu 10 quilos. Você fez a dieta, você fez a sua atividade física e por você não ter emagrecido 10 quilos, o que aconteceu? Você se frustrou. Mas você emagreceu 5. Não, mas eu falei que eu ia emagrecer 10 quilos. E aí você se frustra, você fica com raiva, porque você não chegou ao resultado que você queria. E o que a gente tem que entender, gente? Que todo resultado, antes de chegar no resultado final, ele teve que passar por um processo, né? Então você só consegue chegar ao final de uma corrida se você der o primeiro passo. E aí a gente precisa aprender a celebrar as conquistas, as pequenas vitórias. E voltando para a questão do filho com os estudos, que eu acho que é um assunto bem interessante, você precisa celebrar as pequenas conquistas que o seu filho está realizando na área de estudo dele, né? Poxa, o seu filho, ele conseguiu ler uma frase, ele conseguiu entender as letras de forma mais clara, ele conseguiu realizar a atividade de uma forma mais caprichosa. Celebra, fica feliz, valoriza esse esforço dele. Porque o que acontece na educação de filhos? Gente, e eu falo muito isso nos atendimentos que eu realizo. Isso acontece demais. O que acontece? As mães, nós estamos sempre prontas para ver o que ele errou, o que ele falhou, o que ele não cumpriu. Tudo de negativo, a gente está sempre pronta para apontar. Por quê? Porque nós fomos criados com métodos punitivos. Nós fomos criados numa educação crítica, que até quando
elogia, a gente está criticando. Né? Eu gosto muito desse exemplo porque de fato a gente faz isso sem perceber, não é por maldade, mas de fato a gente não percebe, né? O quarto do seu filho tá bagunçado e aí quando seu filho arruma, ao invés de você falar, poxa filho, que bom, o seu quarto ficou ótimo, nossa, eu percebi que você se esforçou para organizar o seu quarto, ficou maravilhoso, ficou muito bom, você gostou? Aí você fala assim pro seu filho, até que enfim, né? Tava na hora já de você perceber que tinha que arrumar esse quarto. Aleluia que você conseguiu arrumar esse quarto. Então assim, percebe que até quando a gente está elogiando, a gente coloca uma crítica embutida, né? Então, a gente está sempre pronto para apontar o dedo para o erro, para aquilo que é ruim. E a gente não valoriza os pontos positivos, os acertos, aquilo que foi bom. Nós não percebemos as coisas boas que os nossos filhos fazem, sabe? O meu filho, esses dias, estava atrapalhando a Ana Luísa de arrumar a cama. E ela estava achando ruim, estava brigando, eu chamei a atenção dele. Em compensação, um tempo atrás, ela estava com dificuldade de puxar a coberta e ele foi lá e ajudou. E aí, o que eu fiz? Eu valorizei essa atitude dele. Falei, poxa filho, que generosidade, como você tá bom com a sua irmã, como você foi generoso, como você foi gentil por ter ajudado a sua irmã a puxar a coberta, né? Então assim, eu chamei a atenção dele no dia que ele estava implicando com a irmã e atrapalhando ela de arrumar a cama, mas eu valorizei o esforço dele, a atitude que ele teve dele mesmo, de chegar lá e ver que ela estava com dificuldade e ele se prontificou em ajudar, né? Então a gente precisa ficar mais atentas a esses detalhes, porque isso vai fazer diferença na educação dos nossos filhos. Quantas vezes você já ouviu uma criança falar, você sempre briga comigo, mas quando eu faço uma coisa certa, você nunca olha. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Por quê? Porque de fato, na correria do dia a dia, muitas vezes nós não olhamos mesmo, né? Não dá tempo de olhar, mas a gente precisa ter esse olhar mais sensível, de valorizar o progresso, de valorizar o esforço, de valorizar aquilo que é bom, que o seu filho faz de bom. E isso é incrível, isso é maravilhoso, tá? Então nós já falamos do ponto 1, que é entender que não existe mãe perfeita, não existe. O ponto 2, que nós precisamos regular essa expectativa que nós temos com relação a aonde o seu filho tem que chegar, aonde você tem que chegar. E isso precisa estar regulado. Agora, gente, eu não tô falando que você também precisa regular lá no chão, né? Porque aí, gente, fica uma coisa ilógica, né? Eu quero, por exemplo, emagrecer 100 gramas. Tá, você vai emagrecer. Nossa, que expectativa, né? Que meta. Tá, gente, é um progresso? Mas você precisa conseguir ter metas claras, expectativas alcançáveis. Pode ter um sonho? Pode, gente, mas é um processo. Você não vai chegar lá de uma hora para outra. Precisa passar pelo processo. O processo faz parte. E na educação, mais do que nunca, o seu filho, quando ele nasce, ele passa por todo um processo. Antes dele começar a dar os primeiros passos, ele engatinha. Óbvio que tem criança também que não engatinha. Mas, no geral, a criança vai engatinhar. Ela vai dar os primeiros passos. Ela vai cair, ela vai levantar. Depois ela vai começar a andar melhor. Depois ela vai começar a correr. E depois, gente, ninguém segura mais esses meninos, que eles só querem saber de correr, né? É tipo assim que acontece. Mas foi um processo. Eu nunca vi um bebê correndo. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi um bebê correndo. Faz parte desse processo. E quando a gente tem essa clareza, né, que o nosso resultado vai ter que passar por esse processo, a gente vai conseguir ter uma maternidade mais leve, né? E entender, gente, pelo amor de Deus, entenda que ao longo desse caminho, pode ser que você venha errar. Pode ser que para você chegar ao ponto B, dê alguma coisa de errado ao longo desse caminho, ao longo desse processo. E tá tudo bem. O que você precisa fazer? Continuar. Fazendo do mesmo jeito? Não, óbvio que não, porque se tá dando errado, você precisa mudar. Aí muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Priscila, mas mudar como? Fazer o quê? Eu não sei o como. Muda. Eu não sei como.
faz alguma coisa de diferente. Alguma coisa diferente você precisa fazer. Priscila, mas eu não sei se vai dar certo. Não tem problema. Começa. Se você vê que tá dando um pouquinho de errado, você ajusta um pouquinho. Começou a dar certo, continua. Ai, apareceu um problema na frente. Ressignifica. Faz alguma coisa para mudar. E é isso, gente. É utilizando ferramentas que vocês vão aprendendo ao longo do dia, né? Por exemplo, seu filho fez pirraça, fez birra. Age, faz, utiliza uma ferramenta que venha parar com aquele comportamento, com aquele mau comportamento, que venha solucionar aquilo e vai mudando. Quando você vai daqui para São Paulo, você traça um caminho que você vai percorrer, mas pode ser que no meio do caminho tem um buraco e você não sabia desse buraco e aí você vai ter que fazer um desvio, você vai ter que desviar, mas você vai conseguir chegar ao resultado que você quer. Pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que você encontre problemas e dificuldades no meio do caminho, mas se você continuar e ir fazendo esses pequenos ajustes ao longo desse caminho, com certeza você vai chegar ao caminho, né, o resultado que você tanto quer, que você tanto busca. E aí tá o segredo, que é o número 3, dar novos significados aos seus sentimentos. Porque, gente, a gente vai se sentir culpada. Em algum momento da nossa maternidade, a gente vai se sentir culpada. Hoje tá acontecendo muito isso. A mãe se sente culpada porque está trabalhando dentro de casa e não consegue ter tempo para dar muita atenção para a criança. E aí a criança quer o tempo todo brincar, a criança o tempo todo está te solicitando, a criança quer atenção, a criança quer brincar, e você está ali trabalhando. E aí você precisa encontrar um equilíbrio. Fazer um combinado, fala, filha, mamãe de tal hora, a mamãe vai trabalhar. E depois a gente vai ficar um tempo juntas. E aí eu converso com mães que falam assim, Priscila, eu não tenho paciência para brincar com meu filho. Sério, não consigo. Minha filha quer brincar de boneca, põe roupa, tira roupa, quer brincar de casinha, faz comidinha. E eu não tenho paciência. Gente, e eu amei uma frase que eu ouvi, e eu vou até usar a mesma, é que nem toda mãe nasceu para ser líder de torcida. Sabe? Líder de acampamento. Não é toda mãe que vai ter essa habilidade, né? E aí, o que você vai ter que fazer? Você precisa dar atenção para o seu filho, né? Você precisa ter esse vínculo, essa conexão. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma forma de fazer alguma coisa que vocês duas gostem para que você consiga ter esse tempo de qualidade, né? Então, por exemplo, você vai lavar uma vasilha. Gente, criança ama lavar vasilha. Né? E aí, ai filha, vem me ajudar, vai colocando sabão aqui na bucha, vamos lá, você vai esfregando e eu vou enxaguando. É tempo de qualidade, vocês estão juntas, tá? Chama ela na hora que você estiver trabalhando, dependendo do que, não sei o que é o seu trabalho, mas dependendo se der para conciliar, filha, vai fazendo isso aqui pra mamãe, ó, faz um desenho bem bonito aqui pra mamãe, que eu vou colocar aqui na minha pasta de trabalho. Enfim, inclua ela em alguma das suas atividades, já que você não consegue ficar muito tempo sentada com ela brincando, né? Enfim, você precisa encontrar uma forma de incluir ela, né, da sua vida, para que ela se sinta pertencente, para que ela se sinta importante. Então você vai ressignificando os sentimentos que você tem sentido aí ao longo da sua vida, né? O sentimento de culpa, gente, ele é um sentimento que eu gosto de chamar ele de mensageiro. Eu falo que ele é um mensageiro. Ele veio para te trazer uma mensagem que algo não vai bem, seja com você, seja com seu filho. Então, se for com você, você precisa rever os seus valores. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo culpa? Será que de fato eu não tô conseguindo dar nenhum tempo pro meu filho? Será que de fato eu tô comparando o meu filho com todo mundo? Será que eu tô comparando a minha vida com a vida do outro? É isso. Você precisa rever os seus valores. Você precisa fazer uma investigação para entender por que você está sentindo essa culpa. Identificou? Ok. Deixa o mensageiro embora, gente. Essa culpa não faz parte da sua vida, né? Entenda o que essa culpa veio te trazer de mensagem, aprenda com ela e deixe ela ir. E aí o que você vai fazer? Você não vai mais comparar a sua vida com a da outra, porque você vai entender que por mais que você veja tanta beleza na vida do outro, ele também tem um lado de dificuldade, um lado que é difícil, um lado que é ruim, um lado que não é fácil, que você não está enxergando, né? Porque normalmente as pessoas vão mostrar mesmo só o lado bom.
Ou você vai focar em ver somente o lado bom. E aí você tem focado na sua vida só ver o lado ruim. E eu acredito que por mais que a sua vida esteja ruim, sua vida pode estar destruída, com tudo dando errado. Eu tenho certeza que tem alguma coisa de bom. Alguma coisa de bom tem aí na sua vida. Então você só precisa decidir para que lado que você vai olhar. Então quando você consegue ressignificar esse sentimento, né, entender que esse sentimento de culpa, ou ele vai fazer você se mover, ou ele vai fazer você seguir adiante, ou ele vai fazer você prosseguir, ou ele vai fazer você paralisar, se afundar cada vez mais nesse sentimento de culpa, de frustração, de impotência, de indignação, de comparação, de desespero, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de horrores, tá? E infelizmente, quando a mãe ela se encontra nesse estágio, a probabilidade dela passar isso para o filho é muito grande. De fato, ela vai passar porque você é aquilo que você pensa o dia todo. E se você pensa o dia todo que você é ruim, de fato, você tem razão, você vai ser ruim. Então, se a gente define, né, o que a gente é através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através das nossas ações, por que não pensar coisas boas ao nosso respeito, né? Por que não olhar para os nossos erros e falar, poxa vida, errei, mas tá tudo bem. Vamos levantar, dar a volta por cima, sacudir a poeira, continuar de novo, porque amanhã é um novo dia e vai dar tudo certo e tá tudo certo, né? A gente precisa ter isso na nossa vida. A nossa vida vai ficar muito mais leve, porque a criança tem isso, né? A gente precisa ter esse coração puro, igual das crianças. A criança, por mais que você brigue com ela, você xingue ela, você chame a atenção dela, passa um minuto, ela já não tá lembrando mais nada, né? Tá tudo certo, tá tudo ok, né? E é assim que tem que funcionar com a gente, né? A gente pode chorar aquilo que a gente precisa chorar, a gente pode viver o sentimento que a gente precisa viver e pronto. E continua, vida que segue. A gente não pode fazer com que a nossa vida fique parada, porque acredite, se a gente está parado, a gente está andando para trás ou está afundando, porque a vida não para, o mundo não para, as coisas não param, o nosso dia não para. Então, a gente não pode parar. Então, tá difícil? Continua. Tá doendo? Continua. Não para, porque você vai conseguir. Não é fácil mesmo, gente. Maternidade não é fácil. Mas é o que eu sempre falo. Não adianta só você ter ferramentas e recursos para lidar com o seu filho. O que eu faço quando o meu filho faz birra? O que eu faço para o meu filho me obedecer? Me manda dicas de como fazer o meu filho me ouvir. Eu posso falar isso? E eu falo. Quem me acompanha no Instagram vê, eu falo nos stories, eu falo nos meus vídeos, eu falo nos meus posts, eu falo o dia todo aqui. Mas enquanto você não se transformar, não se conhecer, não tiver o autocontrole, não vai dar certo. Não vai dar certo. E, gente, eu cheguei a essa conclusão, sabe por quê? Porque mesmo com todos esses recursos que eu tinha, que eu tenho, né? Que eu tenho. E mesmo com tudo que eu já passei, com tudo que eu já vivi, eu já me peguei errando muitas vezes. E sabe o que acontece? É muito ruim quando você percebe que você está errando, você percebe que as suas palavras não estão legais e mesmo assim você continua. E não é porque a gente é mal, não é porque a gente é uma pessoa ruim e a gente quer mal para o nosso filho, não é. É porque de fato a gente não consegue se controlar. É de fato porque a gente não consegue mudar ali na hora da situação, porque a gente está com raiva, sabe? Porque a gente está alterado. E quando a gente está alterado emocionalmente, a gente tende a fazer coisas que depois a gente se arrepende. E é por isso que eu tô focando tanto na transformação da mãe. Porque enquanto a mãe não se transformar, vai ser muito difícil ela conseguir fazer o filho mudar. E é isso que eu percebo nos atendimentos que eu realizo, nas consultorias que eu presto. Eu vejo as mães falando, Priscila, mas não funciona comigo, não dá certo comigo. Eu já fiz de tudo que você imaginar para o meu filho mudar. Eu falo, não vai dar certo mesmo, não vai funcionar mesmo. E aí a pessoa fica assim, regala o olho, eu fico assim, como assim? Porque enquanto você não mudar, enquanto você não aprender a se controlar, enquanto você não conseguir encontrar o seu equilíbrio, vai ser muito difícil.
Eu gosto de comparar com a parte do filme do Titanic, né? Eu assisti há milhares de anos atrás, eu era jovem, eu ainda sou, mas eu era mais jovem. E aquela hora lá que o Jack tá preso e a Rose tem que ir lá pegar a chave para abrir lá a grade para ele conseguir se soltar, porque a água tava subindo. A água tava subindo. E aí ela com a chave na mão, ó, tudo bem que tinha um monte de chaves lá que ela tinha que saber qual é que entrava lá naquele buraco. Mas por que ela não conseguia? Ela deixava a chave cair, ela tinha que mergulhar para conseguir pegar de novo, era aquela confusão, aquela tensão. Por quê? Porque ela estava nervosa, ela estava com a sua adrenalina à flor da pele, ela estava alterada emocionalmente. E entenda, por mais que você tenha a ferramenta certa, por mais que você saiba manusear a ferramenta certa, se você estiver alterada, não vai dar certo. Vai ser muito difícil. Pode até dar certo, mas que vai ser difícil, vai. Então não basta ter a ferramenta certa, não basta saber usar a ferramenta, porque eu acredito que ela sabia abrir uma porta, né? Ela sabia. Só que quando você tá alterado emocionalmente, você não vai dar conta. Vai ser muito difícil e é por isso que a gente erra. É por isso que a gente fala assim, eu não vou gritar mais com meu filho, eu vou conversar com meu filho, eu vou ter paciência para explicar para o meu filho, para ensinar para o meu filho, eu vou aprender a ouvir o meu filho. E aí o que acontece? Você grita. O que acontece? Você erra. E aí o que acontece? Você precisa criar essa maturidade de entender. Errei de novo. Mas tá tudo bem. Da próxima eu acerto. Vou continuar tentando até eu acertar. E é isso. É isso que vai trazer o resultado que a gente tanto busca. Só que o que acontece? Quase sempre é que quando você erra, você fica com tanta raiva porque você sabe que errou e você sabe que você podia ter feito diferente, que aí você começa a se sentir culpada. E essa culpa e essa raiva faz você continuar gritando com seu filho, errando cada vez mais. E muitos colocam a culpa no filho, falam, é culpa sua que eu tô irritada desse jeito, é por sua culpa que eu tô desse jeito, é por sua culpa que eu tenho que gritar, porque você não me escuta, porque você só funciona à base do chinelo, só quando eu te mostro o chinelo que você escuta. E é assim, né, que começa o ciclo. O vício é um ciclo vicioso, gente. Então, enquanto a gente não conseguir interromper esse padrão, vai ficar muito difícil a gente mudar. Então, a gente precisa ter essa consciência que a mudança vai começar a partir de você. De você. Ah, Priscila, mas não é justo não, porque todo mundo faz errado aqui em casa, meu marido não colabora, meu filho não colaborou, e eu que tenho que mudar, e eu que tô errada. Não importa quem é que tá certo, quem tá errado. O que importa é que os seus resultados não estão bons. É que você não está satisfeita com o resultado que você tem. E se você não está satisfeita com o resultado que você tem, o que você precisa fazer? Decidir. Ou você continua tendo esses mesmos resultados, ou você muda, né? Agora, alguém tem que acordar dentro de casa. E quem acorda primeiro salva a casa. Então, se você está aqui hoje, se você está assistindo esse vídeo, é porque você acordou, é porque você não aguenta mais sofrer, é porque de fato você quer ver uma transformação na sua vida e na vida do seu filho, na sua família. E acredite, o seu filho, a sua família precisa de você. Vai ser fácil? Não, claro que não. Não é fácil você controlar, não é fácil decidir fazer diferente. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro está acostumado e ele tem prazer em nos deixar na zona de conforto. Mesmo que essa zona de conforto seja uma banheira de cocô. Exatamente. Né? Tá quentinho, a gente está acostumado com aquilo, a nossa tendência é ficar ali. Por quê? Porque pra gente se mover, a gente vai ter que fazer esforço, né? Como que funciona pra gente dirigir? Pro nosso carro sair do lugar, a gente tem que pôr o quê? A marcha mais forte. A gente tem que pôr primeiro, porque senão não vai. E é exatamente isso que acontece na educação dos nossos filhos. Para que a gente mude a situação da nossa família, a gente vai ter que pôr primeiro, a gente vai ter que pôr mais força. Depois que as coisas começarem a andar, vai ser mais fácil. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter que fazer esse esforço, ok? Então, o número 3 é dê novos significados aos sentimentos. E aí, gente, o número 4, a comparação. Que foi um pouquinho que a gente falou do início do nosso vídeo, né? Essa tendência que nós temos a querer comparar a nossa vida com a vida do outro. A questão da grama, né? A grama do vizinho sempre é mais verde.
Mas, como eu disse no início, pode ser que essa grama seja uma grama sintética. Não seja uma grama tão verdadeira assim. Pode ser que ela seja falsa. E isso vai fazer com que você regule as suas expectativas e você decida olhar para a luz, para aquilo que é bom da sua vida também. Porque você tem olhado para tudo que é bom da vida do outro, mesmo ele tendo coisas ruins que não aparecem. Então, por que você não faz o mesmo com a sua vida? E decida olhar para o lado bom da sua vida, para aquilo que é produtivo, para aquilo que traz crescimento, para aquilo que te agrega valor, né? Então é uma decisão. Então é você entender que o fato de você se comparar com o outro tem mais te trazido prejuízos do que benefícios, porque eu acho super válido você olhar para uma pessoa e se inspirar na vida dela. Fala, poxa, eu vejo o quanto essa pessoa se esforça, o quanto você está se inspirando. Ok, agora ficar comparando, sabe? Ai, nossa, ela é tão perfeita, ai, eu sou ruim. Ai, ela consegue, eu não consigo. Esse sentimento de inferioridade não ajuda em nada. Então isso aí já não é tão legal, ok? E o quinto e último é o desejo de agradar a todos. Gente, a cobrança vem de fora. E eu acho uma frase muito legal que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: não permita que a opinião de alguns torne a sua realidade. Se torne a sua realidade. Tem pessoas que têm uma necessidade extrema em agradar as pessoas. E aí, o que acontece? Você dá ouvidos ao que sua mãe fala, ao que sua avó fala, ao que seu marido fala, ao que sua vizinha fala, ao que o outro fala. E todo mundo vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. A amiga tá falando. E aí, com essa falação, são geradas crenças. E essas crenças vão ficando internalizadas em você. E aí você fala, poxa, será que ela tem razão? E eu tô sendo mole demais? Será que o fato de eu querer ouvir o meu filho e dar a oportunidade para que ele fale também, será que isso está fazendo com que eu seja uma mãe mole, frouxa, fraca, permissiva? E aí vão sendo geradas crenças. E aí você fica naquele extremo. Ou deixa fazer tudo que quer, ou xinga e acaba com seu filho. Autoritarismo demais ou permissividade demais. E aí você precisa encontrar um equilíbrio. Então você precisa parar de querer agradar as pessoas, sabe? Parar de ficar dando ouvidos ao que todo mundo diz. Olha para a vida da pessoa. Será que realmente o que a pessoa está falando, ela tem todas as condições de falar isso mesmo que ela está falando com você? Olha para a vida dela. Sabe? Porque às vezes não tem, às vezes é só um palpite, é uma opinião, e todo mundo gosta de ficar dando opinião, né? Mas eu acredito que você tem que olhar para a vida de pessoas que estão tendo resultados, né? E buscar conselho de pessoas também que estão tendo resultados. Porque quem não está tendo resultado, quem não sabe educar filho, como é que vai meter bedelho na sua vida, né? Como é que vai influenciar e vai te falar o que fazer ou não se ela não está dando conta de cuidado dela? Então, gente, é começar a selecionar quais são as vozes que você tem dado ouvidos, porque muitas vezes são vozes que ao invés de te trazer um benefício, está te trazendo destruição. E a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque a palavra, ao mesmo tempo que ela tem poder para promover, para trazer cura, ela tem poder para destruir uma vida de uma pessoa. Então você precisa se blindar, sabe por quê? Porque você não tem poder para controlar o comportamento do outro. Você não tem poder para controlar a opinião do outro, o que o outro diz, o que o outro deixou de dizer. Mas você tem poder para decidir o que é que você vai fazer com as coisas que te acontecem. Porque existem coisas que você pode influenciar e controlar. Existem coisas que você não pode controlar, mas que você pode influenciar. Por exemplo, o seu filho. Você não consegue controlar o seu filho 24 horas por dia. Você não consegue ter certeza que ele vai fazer tudo que você ensinou da forma direitinho, certinho, sem errar. Mas você pode influenciar, dando direção, dando orientação, mostrando para o seu filho caminhos melhores, dando recursos, perguntando para o seu filho se ele precisa de ajuda, se ele precisa de um auxílio, de uma direção, o que está ficando difícil aí para ele. Você está influenciando o seu filho, então você não controla o seu filho, mas você influencia o seu filho. Agora, você tem coisas na vida que você não vai controlar. Por exemplo, bolsa subiu, bolsa de valores desceu,
você não vai controlar e nem influenciar o tempo. Ai, meu Deus, tá frio, tá chovendo e agora? Você não vai influenciar e nem controlar, né? Então você precisa aceitar e contemplar. Então quando você tem essa clareza de coisas que você pode controlar e influenciar, coisas que você não pode controlar, mas que pode influenciar, e de coisas que você não pode nem controlar, nem influenciar, você escolhe o que você vai fazer para sua vida, né? Eu decidi colocar 80% do meu foco naquilo que eu controlo, naquilo que vai trazer um benefício para minha vida, naquilo que eu posso influenciar. Os outros 20% que eu não posso, beleza, eu vou contemplar, vou aceitar, e se for uma coisa ruim que eu não gosto, eu vou ressignificar, e boas, e bola pra frente, e vida que segue. E é assim que precisa funcionar na educação dos nossos filhos. Enquanto a gente ficar se sentindo culpada e ficar naquela coisa, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, né? Porque esse sentimento de culpa, de fato, ele só vai levar a gente pro buraco. Só pro buraco. Então, vamos aprender a ressignificar esse sentimento de culpa, ok? Então, nós vamos finalizando por hoje. Estou imensamente feliz por ter vocês aqui comigo. Fico feliz por poder contribuir cada vez mais na vida de vocês. E fica combinado assim, o nosso aulão, uma vez por semana, eu vou trazer conteúdos que de fato eu acredito que vai fazer sentido para sua vida. Se você tem tido dificuldade, tem enfrentado problemas, manda para mim quais são as suas dúvidas que eu vou te responder. Vai lá no meu direct, manda para mim o número do seu telefone, que eu vou criar o grupo do WhatsApp e eu vou mandar toda semana esse conteúdo que é criado para o nosso aulão, ok? Para quem chegou agora, né, o nosso aulão está terminando, vai acontecer toda terça-feira às 9h59 da noite, e hoje nós falamos sobre os problemas reais na maternidade nos dias atuais. Problemas esses referentes à comparação, sentimento de culpa. Eu dei 5 dicas para a gente aprender a lidar com esse sentimento de culpa, que é entender que não existe mãe perfeita, que não existe maternidade perfeita, que tudo faz parte de um processo, nós estamos num processo, num crescimento. Nós precisamos regular as nossas expectativas, aprender a ressignificar os nossos sentimentos, tomar cuidado com a questão da comparação e, para finalizar, o 5º e último é cuidado para quem você tem dado ouvido. Pare de dar ouvido para todo mundo que te dá palpite, que fala da sua vida, porque isso só vai te trazer mais culpa e mais sentimento de inferioridade. Porque eu acredito o seguinte, se a gente não tem nada de bom para falar, é melhor ficar calado. Porque aí a gente não erra, não atrapalha ninguém e não prejudica ninguém, ok? Beijo, gente! Fique com Deus! Até a nossa próxima aula na terça-feira que vem. E quem quiser o conteúdo, manda um número para mim que eu vou colocar no grupo e vou disponibilizar para todo mundo, ok? Conte comigo, acredite que você é a melhor mãe e você dá sempre o seu melhor. Combinado? Beijo! Tchau, tchau!